Muito bem-vindos ao calendário astrológico de agosto. Eu sou Roxana Borchers, astróloga, e trago aqui, nesse maravilhoso canal da Wemystic, todos os trânsitos que a gente vai ter ao longo do mês. Vamos falar sobre o mês de agosto, que tem muita coisa para acontecer. Teremos 2 planetas retrógrados no céu, uma lua nova bem poderosa. Então já se prepara, pega papel, caneta para fazer suas anotações das datas mais importantes para você se planejar ao longo desse mês. Acompanhe! A gente começa o mês com uma energia bem turbinada. Logo no primeiro dia do mês já é uma lua cheia em Aquário, bastante força, bastante gás. É um mês que já nos convida para o movimento, afinal a gente ainda está com Sol em Leão no céu. E é um período muito interessante, dado que vem de uma alunação de Câncer, para rever de repente velhos amigos. Então, já logo no comecinho do mês, vale ficar atento, às vezes, alguma pessoa que surge, que há muito tempo você não falava, um reencontro de amigos da época da escola, da faculdade, ou que foi de um outro trabalho. Muito provavelmente pode acontecer também o fato de eu estar falando aqui com você agora sobre reencontrar antigos amigos, alguém te vem à mente. Mande uma mensagem, às vezes tem um porquê. Tem uma lua cheia num ápice que te convida a se reconectar, estar em conexão com as pessoas, mas no sentido de resgate. Então, às vezes esses reencontros ou apenas uma troca de novidades e como está a vida te fortalece de coisas das suas origens, da tua história, de quem é você. Então essa lua cheia que já é no primeiro dia do mês, ela tem esse potencial. Ao longo dessa primeira semana, o primeiro fim de semana já vai ser com essa energia de Áries, que é bem forte, né? Ainda mais considerando esse pano leonino de fundo, né? Uma energia ainda de lua cheia no signo de Áries, porém, que vem dessa alunação canceriana, principalmente esse primeiro final de semana de agosto, vale ficar um pouco atento com relação ao emocional, que pode ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais irritadiço, numa tendência de querer controlar, mas que pode acabar saindo num rompante de explosão. Então, no primeiro final de semana de agosto, se tiver a oportunidade de canalizar essa energia em alguma atividade física ou algo que você faça ao ar livre, caminhadas, qualquer coisa que te faça suar, que gaste a sua energia, ou que você canalize toda essa impulsão e essa coragem que provavelmente vai ser sentida nesse primeiro final de semana para coisas que você queira conquistar para você, né? Porque senão acaba tendo risco aí de respingar essa energia de uma forma que você não gostaria para os que estão ao seu entorno. Aí, na segunda semana, essa energia já começa a cair um pouquinho, porque a gente entra na fase minguante. E é uma fase minguante que vai se dar no signo de Touro. Então, assim, a segunda semana do mês, né, ali no dia 8, quando acontece essa fase minguante, vai ser muito natural que a gente já queira, em oposição ao que aconteceu nos dias anteriores, ficar um pouco mais em casa, mais recolhido. Inclusive, recomendo muito para quem, né, tem a oportunidade de trabalhar de home office, priorizar o home office principalmente na segunda, na terça, na quarta ou na sexta. Segunda, terça e sexta vão ser os dias ali, né, dessa segunda semana do mês, considerando o dia 8 também, principalmente. Se você puder fazer o home office, melhor ainda. Porque vai estar muito mais nessa vibe de querer ficar dentro do teu conforto, né? Então, sem contar que fase de lua minguante é muito uma fase de limpeza. E se a gente sente esse recolhimento, muito provavelmente a gente às vezes está precisando se limpar até de um pouco do ruído externo, né? Se isolar um pouco, né? Ter um pouco ali de contato consigo mesmo. É uma combinação de lunação em Câncer com essa minguando em Touro,
que vai fazer com que a gente queira ver um filminho em casa, não necessariamente resolver coisas na rua, né? A gente vai querer ficar um pouco mais dentro de uma zona segura e confortável, né? Buscar, muito provavelmente, se alimentar com coisas gostosas, né? Afinal, seguimos, né, ao longo desse ano com Júpiter em Touro no céu, né? Então, a gente sempre tem vontade de comer alguma coisa gostosinha. Então, eu sugiro muito para quem puder, né, se permitir esse recolhimento, se sentir. E numa dessas, se ficar em casa, pode ser uma grande oportunidade de fazer limpeza de outras coisas que talvez ao teu entorno seja necessário, principalmente para os ambientes onde você está buscando conforto. O seu quarto, o seu local de leitura ou alguma área da tua casa onde você acha que seria um ótimo ambiente para você descansar, ler um livro. É uma energia que te convida a isso também. De repente, uma organização, eliminar coisas que não estão contribuindo com o seu bem-estar, que na verdade estão te trazendo desconforto, sabe assim? Então, se torna uma oportunidade muito boa para isso, tá? Então, pode se permitir descansar sem culpa. Vai ser com certeza uma semana em que você vai querer dormir um pouquinho mais, vai querer ficar um pouquinho mais com a família. Então, aproveite dessa energia também. Bom, dali em diante, na terceira semana, que é bem na metadinha do mês de agosto, é onde a conversa começa a ficar mais profunda. Então, recapitulando, eu falei no mês de julho que era um mês forte de preparo para tudo que iríamos vivenciar no segundo semestre do ano. O ano de 2023 como um todo está tendo muitos eventos astrológicos importantes e o mês de julho ele foi um respiro, né, um tempo ali para a gente resgatar algumas forças, se conectar com coisas muito importantes para nos preparar justamente para tudo que iria acontecer de agora em diante. E estes eventos principais se dariam essencialmente a partir de agosto, que é esse mês. Então, um deles já está acontecendo desde o final de julho, que eu comentei no vídeo anterior, então vem aqui nesse mês de agosto, lembrar novamente, estamos com a Vênus retrógrada. Então, este já está sendo um trânsito que está nos acompanhando e teremos também Mercúrio retrógrado ao longo do mês. Eu já vou logo mais passar a data. Mas essa metadinha do mês, ali a partir do dia 13 de agosto, vamos ter ali movimentos astrológicos muito potentes, muito importantes. Então a energia leonina, ela vai ser novamente exaltada, só que dessa vez de uma forma diferente, porque a Vênus está em movimento de retrogradação, como eu falei. Então a gente vai ter ali a partir do dia 13 o ápice de uma conjunção entre o Sol e Vênus retrógrada. Então ele vai estar iluminando, trazendo mais luz ainda para tudo que a gente está precisando rever com relação às temáticas de relacionamento, finanças, autoconfiança, poder pessoal. E essa retrogradação, com essa forte iluminação do Sol, vem para justamente nos trazer a reflexão do quanto a gente de fato possui alicerces firmes dentro de nós para sustentar a imagem e reputação que a gente, por um acaso, está querendo transmitir e manter. E aí, no dia 16, teremos a Lua Nova. E Lua Nova, eu sempre falo aqui, é um dia muito importante, um dia de renovação, de cocriação, de visualização. E é uma Lua Nova em Leão também. Então veja quanta coisa acontecendo ali. Em paralelo, uma conjunção do Sol com Vênus retrógrado, uma Lua Nova, uma nova alunação ali em Leão. E lembrando que já estava até então, e ainda continua o trânsito,
da Lilith em Leão também. Então, o que esse combinado nos traz? Uma forte oportunidade de revisão sobre coisas das quais pode estar minguando o seu poder pessoal, a sua autoconfiança, a sua força de expressão, ou, ao contrário, o que está demasiadamente exacerbado em termos de ego, em termos de se priorizar demasiadamente, de se impor, porque é um período, né, é um trânsito que pega em nós de forma muito forte, principalmente para quem está vivenciando os extremos, ou porque sente que precisa trazer mais à tona a sua visibilidade, a sua expressão, a sua coragem, ou porque precisa buscar um equilíbrio. E muito provavelmente, para quem está precisando se apropriar dessa energia, tem ali uma oportunidade brilhante, na verdade já vem vivenciando essa oportunidade, tá? Desde que a Vênus entrou em Leão, mas agora nesse período de retrogradação, principalmente com esta conjunção do Sol, existe uma clareza maior sobre quais são esses pontos que eu preciso trabalhar em mim para alcançar esse lugar de confiança sobre a sua autenticidade, de trazer a sua essência mais à tona, né, de estar mais confiante em ser quem se é. Agora, quem por um outro lado já carrega isso de uma forma exacerbada, né, um ego um pouco mais inflamado, ou uma dificuldade de acessar as suas vulnerabilidades, das quais, porventura, te traz a sensação que te tiraria desse pedestal, esse também é um movimento que vai trazer à tona coisas das quais não adianta fugir olhar. Então, por isso que é um momento muito importante para entender de fato que tipo de base e sustentação eu tenho e quão firme ela é para que eu possa realmente sustentar essa energia leonina dentro de mim. Então, de duas uma. Ou você vai descobrir que você tem um poder incrível que está subutilizado, ou você também vai descobrir que o maior poder que você pode ter é também saber, reconhecer e adentrar na sua vulnerabilidade. E você vai encontrar ali então um perfeito equilíbrio e porventura até cura de coisas que são necessárias para isso, né? Então, esta semana que acontece ali, né, a partir do dia 13, que é bem a metadinha do mês, eu recomendo muito que vocês fiquem atentos aos movimentos, às coisas que estão acontecendo ao seu entorno, os convites que possam aparecer e se apropriem do seu sentir para dar passos coerentes ao que precisa ser transformado e renovado dentro de você. E aí, como se não bastasse, adentrando na quarta semana de agosto, na semana do dia 20, fora a Vênus retrogradando no céu, passaremos a ter também o famoso Mercúrio retrógrado, que vai iniciar no dia 23 de agosto, no signo de Virgem. Teremos aí então um segundo planeta retrogradando, acontecendo ali, já nos convidando para revisões. Lembrando que Mercúrio, diferentemente de Vênus, retrograda com mais frequência e sempre com seus propósitos de revisões, de reflexões, trazendo algumas temáticas do passado à tona, assim como a Vênus também está fazendo. Então, dali em diante, a gente vai ter um combinado bem interessante. Mercúrio vai ficar retrógrado até dia 4 de setembro. E até lá, Vênus também continua retrógrado. Então, são dois planetas que vão estar ali numa força do céu, puxando muito a gente para revisar coisas e também dando uma brecada. Se você sentir que as coisas nesse período parecem não avançar muito, também é normal e é até melhor, porque na verdade é um período para a gente revisar. Inclusive, caso você queira entender mais sobre o Mercúrio retrógrado,
compreender quais são esses efeitos, dicas, tudo sobre o Mercúrio retrógrado e as outras datas que a gente ainda vai ter esse ano, existe um artigo no portal da Wimística que eu escrevi sobre tudo isso para te preparar para esses momentos e para todas essas datas. Fora isso, logo no dia seguinte da entrada de Mercúrio retrógrado, alcançamos aí a fase crescente da Lua, no dia 24, em Sagitário. Bem potente. Uma lua nova em Leão, alcançando a fase crescente em Sagitário. Dados os últimos movimentos, né, que eu falei e tudo que está acontecendo, a partir dali a gente passa a ter uma ampliação de consciência sobre nós, sobre quem somos, sobre tudo que a gente pode de fato trazer para um nível, um campo de sabedoria. Porque se você conseguiu se permitir conectar com tudo que essa retrogradação de Vênus está trazendo, com tudo que muito provavelmente já Mercúrio retrógrado já um pouco antes começa a trazer, você vai ter clarezas e elucidações de questões internas que são as oportunidades para você extrair algum tipo de sabedoria. Experiências que você viveu relacionado ao que pode, por exemplo, ter minguado a sua autoconfiança. Ou experiências das quais que faz com que você busque tanto a validação, ao ponto de não estar sendo suficiente a sua própria validação. Então, esse alcance da fase crescente em Sagitário traz para a gente a oportunidade também do alcance de uma sabedoria, de uma compreensão de experiências vividas, tanto mais antigas quanto às vezes recentes, que tenham acontecido no próprio mês, para justamente compreender como eu levo isso adiante de uma forma transformadora, de uma forma empoderada, e possa literalmente se expandir. E esse se expandir tem a ver com se expor mais, se comunicar mais, abrir mais as suas ideias, e não dizendo que você tem que abrir mais a sua mente, mas abrir para os demais, comunicar as suas opiniões, as suas vontades, explorar. Esse período aí, inclusive, e até esse ápice aí da lua crescente em Sagitário, ela é excelente para resgatar hobbies, vontades, desejos que você carregava e que de repente não fazia ou nunca tentou porque só te faltava um movimento de coragem, um movimento de sair um pouco da sua zona de conforto. Então é um período muito bom para isso, né? E quando a gente se propõe a fazer esse tipo de coisa, naturalmente a gente lembra do quão poderoso nós somos, do quanto a gente sim tem força e a gente pode e dar conta de experienciar coisas novas, trazer à tona esses desejos, né? E se você tiver oportunidade, convites, cenários do qual você sinta que você poderia naquela hora se posicionar, falar alguma coisa, faça, porque é isso que está sendo convidado. Se, por outro lado, você está já, né, com mais facilidade de se expor, de comunicar, de trazer, de repente você está ouvindo isso e falando, essa não é uma questão para mim, porque existe outro lado. É válido também ponderar o quanto você também está dando espaço para que os outros também tenham o seu lugar de fala, que os outros também possam brilhar, e como é para você lidar com tudo isso, né? Como é para você também lidar, de repente, num entendimento de que nem sempre é necessário se posicionar e que nem sempre a gente vai conseguir necessariamente os holofotes da forma que a gente gostaria, mas que isso não seja a razão da qual isso atrapalhe a sua confiança, tá? São temáticas que estão cutucando a gente demais nesse lugar, demais, que pode ser desconfortável,
mas que tem um potencial de desabrochar coisas muito importantes dentro de nós, tá? Aí chegamos na última semana do mês, um mês bem longo, muita coisa acontecendo. Eu avisei que agosto tinha bastante coisa. A gente tem na última semana do mês, no dia 24, a entrada de Marte em Libra. Marte estava transitando por Virgem, o que inclusive nos ajudou muito nesse processo analítico, nesse processo de limpezas, de tomadas de decisões, de sermos também um pouco mais práticos, né? Então, tudo isso que estava acontecendo até então tinha essa força. E com a entrada de Marte em Libra, a partir de agora, é uma continuidade muito interessante de tudo isso que está acontecendo, porque repara que até o momento eu estou falando muito sobre o eu, né? Então, falando muito de vocês se empoderarem, vocês entenderem, trabalharem sua confiança, seu posicionamento, né? Tá vindo muito essas temáticas, obviamente, entre outras questões que eu trouxe aqui, mas é importante olhar para isso especificamente, porque a entrada de Marte em Libra já começa a nos puxar a se direcionar e pensar também um pouco no outro. E acaba sendo um movimento muito bonito, porque a gente primeiro passa por uma revisão interna para ter ali as devidas lapidações necessárias, trazer ali um lugar mais de equilíbrio sobre o nosso posicionamento, e agora a gente também começa a olhar para o outro. E a gente vai carregar essa dualidade. O que a gente vai sentir dentro de nós é literalmente o peso da balança libriana, que é entender os momentos em que eu tenho que me priorizar, entender os momentos em que eu tenho que dar espaço para o outro, entender que as relações, sejam elas quais forem, de qualquer natureza, seja relação amorosa, relação de negócios, relação de amizades, relações familiares, todas as relações pressupõem concessões de ambos os lados. Então, essa entrada de Marte em Libra já começa a nos colocar um pouco nessa energia de relacionamento, numa busca de conciliar interesses, de trazer mais diplomacia também na sua comunicação. Afinal, a gente estava com uma força de fogo muito grande no céu, e quando a gente traz Marte para Libra, é um convite de agirmos com diplomacia, agirmos com educação, agirmos ponderando o outro lado. Então é como se a gente literalmente a partir daí começasse a lapidar tudo aquilo que eu fui trabalhando em mim. Muitas vezes eu tenho que me exaltar muito para conseguir sair de um lugar e ficar mais empoderado, mas depois eu entendo que os ajustes que eu preciso fazer. Assim como quem já estava demasiadamente com a confiança muito exaltada e se deu conta de que tinha coisas que não estavam tão firmes e que eu precisei trabalhar, vai também ter a oportunidade de ser mais empático com o outro, né? De compreender mais o lado do outro e saber entrar nesse ponto de equilíbrio e justo das relações. E aí fechamos o mês, literalmente fechamos o mês com a lua cheia. A lua alcançando a fase cheia no signo de Peixes. E aí é um finalzinho de mês, assim, bem interessante, porque uma alunação em Leão, com essa fase cheia em Peixes, nos convida, sim, a resgatar sonhos antigos, sonhos da sua infância até, a te conectar com esse lugar, tá? Sonhador, mas não é um lugar sonhador apenas fantasioso, é te conectar com esse lugar sonhador que te conecta com aqueles sonhos e visualizações que você sempre teve sobre você, mas que às vezes parecia utópico, ou ainda até te parece, mas te convida a olhar para isso de novo. Às vezes você não precisa somente acreditar
que esses seus desejos mais profundos, essas vontades, aquilo que te pertence, aquilo que fala de você, tá? Não é de sonhos compartilhados, é daqueles sonhos seus, aqueles que vêm de quando você era até mais novo, né? De coisas que você às vezes vislumbrava, desejos, mas que acabou ficando de lado. Olhar para eles de novo e ver de que forma que você pode trazer isso para a tua vida, ainda que seja por meio de um hobby, né, uma reconexão com aquelas coisas por meio de um hobby, por meio de um curso, por meio de um livro, por meio de algum evento, tudo de uma forma despretensiosa, sabe? Mas se permitindo conectar com a sua criança interna, com aqueles desejos antigos e com tudo aquilo que você fantasia e se visualiza de uma forma mais preenchido, de uma forma mais conectado com a sua essência, sabe? Então vai ser assim, esse finalzinho do mês de agosto bem bonito. Recomendo muito rituais de visualização, de cocriação, de repente fazer uma lista de desejos, sabe? Coisas como eu me visualizo daqui a um tempo, coisas que você quer fazer, sonhar, se permita sonhar. E assim a gente acaba o mês de agosto com muita coisa acontecendo. Eu espero que vocês aproveitem tudo que a gente de alguma forma traz para o campo da consciência, que a gente se conecta com esses movimentos, a gente passa a usufruir muito melhor dessas energias. Então esse é o meu objetivo. Então sigam acompanhando mês a mês, vocês vão sentir a diferença que é caminhar estrategicamente alinhado com os astros. E se você está gostando de acompanhar, se você gostou das previsões aqui de agosto, continue acompanhando os vídeos, porque isso vai ter todos os meses. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, assim você não perde nenhum vídeo, ativa o sininho, deixe aqui o seu comentário sobre o que você sentiu, o que você achou desses movimentos ou alguma dúvida que você tenha. E espero vocês nos próximos meses para a gente continuar os nossos papos astrológicos. Aproveitem!